Olá, sou Marcos Ferraz e este é o nosso canal Farmacologia. Hoje vamos discutir uma série de fármacos que são empregados como antidepressivos. Na verdade, esses fármacos não são utilizados apenas para tratar depressão. Eles são empregados no tratamento de transtornos de ansiedade, também para dor neuropática, mas convencionou chamá-los de antidepressivos. Também há alguns profissionais de saúde muito sérios, tanto psiquiatras, psicólogos, entre outros, que questionam o uso desses fármacos, seja como antidepressivo, ou seja como empregados no tratamento da ansiedade, por conta do risco e do benefício questionável. Essas questões a gente vai abordar ao longo de 4 aulas. Mas 4 vídeos, mas isso é mais do que a trilogia do Senhor dos Anéis. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade de ser sucinto na hora de falar as coisas. É tanto assunto, tanta informação que eu acabo querendo falar demais. Mas, enfim. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a semiologia e vamos falar dos modelos biológicos para explicar a depressão. Na última conversa, a gente vai entrar na mania. Vamos falar dos estabilizadores de humor. E aí vou voltar a falar dos antipsicóticos, que a gente já conversou, e vou adiantar um pouquinho alguns anticonvulsivantes, ok? Então, sejam bem-vindos, todos e todas, a esta jornada psicofarmacológica no mundo mágico dos antidepressivos. E a gente começa com Mozart. Então, o Mozart, ele tinha diagnóstico de depressão, e aqui é uma carta que ele escreveu para a esposa em julho de 1791. E olha assim, eu destaquei algumas palavrinhas mágicas aqui: vazio, dor, insatisfação, não encontro alegria, e alguma coisa que o afeta. Então, a gente fala de transtorno afetivo, né? O afeto é a expressão externa do nosso humor, que, em geral, funciona como resposta ao ambiente. Então, alguns psiquiatras colocam a depressão e a mania como sendo dentro de um contínuo do que chamam de transtorno do espectro afetivo. O diagnóstico de depressão maior, então fica só esse polo do espectro afetivo, e o paciente com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, TAB, ele vai da depressão à mania, no TAB 1, e da depressão à hipomania, no TAB 2, e alguns autores ainda consideram outros tipos de TAB, mas vamos ficar em TAB 1 e TAB 2. Muito bem. Hoje a gente vai discutir, nos 3 primeiros vídeos, vamos falar desse polo aqui. E como eu disse para vocês, o diagnóstico é basicamente semiótico. Então, aqui tem alguns dos sintomas da depressão maior, segundo o DSM-5, não mudou muito em relação ao DSM-4, em relação aos sintomas. Mas tem aqui uma tristeza intensa, que vai durar pelo menos uma semana, geralmente bem mais do que uma semana, que no passado, né, se chamava de melancolia, seria a bile escura, né, como os gregos chamavam antigamente. Outro sintoma nodal importante é a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. A gente já comentou a anedonia como sintoma negativo da psicose, que leva ao desinteresse. Sentimento de culpa, menos-valia, impotência, abandono, inadequação. Eu não me sinto inteligente, não me sinto bonito, não me sinto atraente. Insônia ou hipersonia, que eu coloquei acento, mas pode falar hipersonia. Na verdade, a insônia está mais ligada, segundo alguns modelos, à depressão melancólica, e a hipersonia a uma depressão atípica. Vamos discutir um pouquinho isso também. Anorexia, ou seja, hipofagia, redução do apetite, ou hiperfagia. Em geral, a pessoa com depressão ganha ou perde mais de 5% do peso em um mês, sem estar fazendo aquela dieta, aquele programa de dieta. Há uma redução da libido, isso pode estar ligado a alterações hormonais, a gente vai falar um pouquinho disso. Há um retardo motor, ou seja, quem conhecia a pessoa está notando que ela está diferente, ela está mais lerda, está mais lenta, ou agitada. Outro sintoma, fadiga ou perda de energia quase todos os dias.
redução da capacidade de pensar, se concentrar, tomar decisões. Aqui há uma falha nas funções executivas. E pensamento recorrente de morte, ou seja, ideação suicida, às vezes com um plano específico e algumas vezes tentativa de suicídio com êxito. Segundo alguns autores, a depressão pode ser definida por uma palavrinha, que significa, do grego, mente lenta. Então, há uma, segundo esse modelo, uma redução da atividade cerebral na pessoa com depressão. Aqui, então, vamos pegar aqui o diagnóstico. O diagnóstico, para fechar o diagnóstico, tem que ter pelo menos um desses dois sintomas nodais, o humor deprimido e a anedonia, perda de interesse e prazer, geralmente os dois, e mais 4 desses sintomas aqui. Então, a disfunção executiva, fadiga e sintomas psicomotores, culpa menos-valia, alteração no apetite, no peso, a ideação suicida, sono e também irritabilidade. Bom, o diagnóstico, claro, é feito pelo psiquiatra, mas os testes neuropsicológicos, que são aplicados por psicólogos, dão uma dimensão importante, ok? Do estado do paciente em relação à depressão. Então, são testes bem padronizados para determinar a depressão. Aqui eu trouxe 3, a escala de Hamilton, o inventário de Beck, o IDB, e a escala de depressão de Montgomery-Asberg. Então, esses 3, claro, eu não vou aqui apresentar, né, para vocês, não é o objetivo da nossa conversa, aqui só coloquei aqui algumas, para vocês terem noção aqui, uma série de aspectos, tristeza aparente, sem tristeza, ou até o máximo, aparente estar o tempo todo arrasado, extremamente triste, e aí o somatório de pontos vai me dar o diagnóstico. Depressão leve, de 7 a 19, moderada, e depressão severa, grave, né, acima de 34 pontos. Então, só para vocês terem uma ideia a escala vai pegar vários aspectos da depressão, apetite, concentração, cansaço, em relação ao sentimento, pensamento pessimista, ideação suicida. A de Hamilton, aqui eu trouxe também, isso tudo está na internet, tá? Então, a mesma coisa, para avaliar o humor. Bom, então fechamos o polo de depressão. No paciente bipolar, ele vai apresentar depressão e mania. Então, os sintomas de mania, que eu vou adiantar para vocês aqui, autoestima inflada, delírio de grandiosidade, né, sensação de ser mais e melhor que os outros, e algumas vezes, durante delírios, né, lembram, a mania cursa com psicose, ele reconhece ser predestinado a alguma coisa muito importante. Então, ele pode acreditar que tem poderes especiais, que tem, durante o delírio. Necessidade de sono diminuída, então, com 3 horas de sono, ele se sente bem, descansado. Loquacidade, ou seja, não deixa ninguém falar, né? Pressão por falar, interrompe as outras pessoas. Desinibição social, perda de crítica para situações vexatórias, então perde a vergonha. Fuga de ideias, ou seja, mudança de assunto rápido, sem concluir o assunto anterior. E aí aquela experiência, ele vai relatar que é como se ele tivesse o pensamento fosse mais rápido do que a fala, não consegue falar tão rápido quanto ele pensa. Distratibilidade, então atenção desviada por coisas irrelevantes, por exemplo, está conversando com um psicólogo e de repente ele presta atenção na mosquinha que está limpando a asinha com a patinha, se distrai com outras coisas, né, que eu estou chamando de estímulo externo irrelevante. Há um aumento da atividade dirigida a objetivos, então pode ser social, pode ser no trabalho, pode ser sexualmente, pode ser. Então, ele vai ter o contrário do sintoma negativo, né, que é a abolição, ele pode se focar para cumprir certos objetivos, o que é interessante porque, ao mesmo tempo, ele tem distratibilidade. Agitação motora, com excesso de movimentos, e um sintoma importante do bipolar na crise de mania é o envolvimento excessivo em atividades com alto risco para ele. Então, atividades são prazerosas, com perigo, né? Então, compulsão para compras, para fazer investimento financeiro, enfim, inconsequente, dirigir perigosamente, por aí vai. Então,
são alguns dos sintomas da mania, e aí o diagnóstico também, pelo menos um desses dois sintomas, o humor irritável ou humor elevado expansivo, ou um outro, algumas vezes os dois ao mesmo tempo. O sujeito está com humor expansivo, mas ele se irrita com muita facilidade. Então, esses sintomas aqui estão presentes, e mais 3 desses aqui. Autoestima aumentada com delírio de grandiosidade, correr riscos, aumento da atividade dirigida a objetivos, fuga de ideias, pensamento acelerado, loquacidade, distratibilidade e redução da necessidade de sono. Então, se houver apenas um desses dois aqui, que geralmente o humor irritável, aí a gente soma mais 4 desses sintomas, segundo o critério diagnóstico do DSM-5. Muito bem. Além dos dois polos, depressão e mania, vamos pegar polo negativo e polo positivo, né? Depressão e mania, existem alguns estados que fariam parte do espectro de humor. Um deles é a hipomania, que também caracteriza o transtorno bipolar. Então, eu falei bipolar 1 e bipolar 2. O bipolar 1 ele vai da depressão à mania. O bipolar 2 ele vai da depressão à hipomania. A hipomania é um estado semelhante à mania. Só que os sintomas na hipomania não são tão intensos. Ou seja, o sujeito com hipomania ele não apresenta delírio. Ok? Há um certo controle mental do comportamento. Então, segundo alguns autores, não configura exatamente uma doença. Né? A hipomania aparece no paciente com TAB, né, com transtorno bipolar. No início dos episódios de mania, ele pode fazer uma fase de hipomania, depois evoluir com mania. E no transtorno ciclotímico de personalidade, que não é exatamente, que seria o que a gente chama de transtorno de personalidade. Então, os sintomas vocês vão ver que é semelhante, mudança do humor habitual para euforia ou irritabilidade, hiperatividade, loquacidade, né, tagarelice, redução da necessidade de sono, aumento da sociabilidade, do vigor físico, iniciativa, atividades prazerosas, aumento da libido e uma certa impaciência, né, irritabilidade e impaciência. Então, esse cara não tem sintomas psicóticos, né? Essa pessoa não tem sintomas psicóticos, então, exatamente, não é um quadro grave como a mania. A distimia é um estado semelhante à depressão, também em grau bem mais leve. Geralmente é um transtorno crônico, ao menos 2 anos, em que a pessoa manifesta pessimismo, autoestima baixa e sintomas depressivos sem alcançar a gravidade dos sintomas de depressão. Bom, isso foi um estudo para explicar, né, a atividade elétrica cerebral na mania e na depressão. A gente está vendo aqui paciente controle, a pessoa, né, sem diagnóstico de doença depressiva, sujeito com diagnóstico de depressão e o sujeito com diagnóstico de hipomania. Então, quanto mais vermelho, maior atividade elétrica cerebral, quanto mais anil, menor atividade elétrica cerebral. Bom, aqui uma pessoa que está no controle, ninguém faz uma tomografia, né, por emissão de hipóteses aqui, feliz, né? Todo mundo fica meio tenso, então a gente tem uma redução da atividade elétrica global, que é maior, aparentemente maior, na depressão, embora algumas áreas... Desculpa, esse aqui que é o controle, falei besteira. Então, aqui um PET scan para explicar, né, para a gente entender a atividade elétrica cerebral de uma pessoa com diagnóstico de transtorno afetivo. Aqui é o controle. Quanto mais vermelho, maior a atividade elétrica. Quanto mais azul, anil, aqui, menor a atividade elétrica. Então, notem que o sujeito controle ele não está exatamente feliz fazendo tomografia, né? Ninguém fica feliz fazendo uma tomografia. Mesmo, vamos fazer uma tomografia de bobeira. E, mas e se eu descobrir alguma coisa que eu tenho na minha cabeça que eu nem sabia que tinha? Enfim, o sujeito não vai muito feliz fazer a tomografia. Se eu olho a pessoa com depressão, há uma redução da atividade elétrica global. Algumas áreas a gente vê alguma atividade importante. Se eu olho uma pessoa com hipomania, eu vejo um aumento da atividade elétrica durante a tomografia. Então, isso vai ser consistente com a hipótese de bradipsiquismo,
e taquipsiquismo, né, que caracteriza o aumento da velocidade de pensamento, enfim, e algumas vezes a fuga de ideias, que caracteriza sobretudo o maníaco, mas que também pode caracterizar o hipomaníaco algumas vezes. Muito bem. Só que uma revisão de 2017, do grupo da Miller, mostrou que esses estudos de neuroimagem para explicar a depressão são totalmente inconsistentes. Então, diversas meta-análises, né, mostrando que não dá para a gente chegar a grandes conclusões com esse estudo. Então, só para deixar claro para vocês, que vocês vão ver isso na literatura, vão ouvir falar disso, desses estudos, a gente ainda precisa entender, e olha que as técnicas atuais são bem mais precisas para mostrar a atividade elétrica. Aqui vocês estão vendo aqui, cada pontinho desses aqui mostra aumento da atividade elétrica, vermelho, e azul, redução da atividade elétrica. Então, dependendo do estudo, uma mesma região pode ter aumento ou redução da atividade elétrica no paciente com depressão, diagnóstico de depressão. Então, só para mostrar a inconsistência desses estudos de neuroimagem. Bom, então, resumo diagnóstico, né, da mania, que é um episódio maníaco. Então, mania, humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável, com 3 ou 4 outros sintomas. Um episódio de depressão maior, humor deprimido ou perda de interesse, associado a 4 outros sintomas. O episódio de hipomaníaco com hipomania, humor elevado, expansivo ou irritável, porém menos grave e com menor duração do que a mania, mais 3 ou 4 outros sintomas. E há episódios mistos de depressão e mania, também no paciente bipolar. Então, quando o paciente preenche critérios de episódio maníaco e de episódio depressivo maior ao mesmo tempo. Bom, então, para explicar esses diagnósticos, eu fiz aqui um gráfico do humor, ok? Aqui, eutimia seria o humor normal, né? Porque eu sou normal, então, por isso que eutimia é o humor normal. Estou brincando, evidentemente. Aqui o sujeito que é hipertímico, é um sujeito expansivo, alegre, cheio de energia. Aqui o sujeito mais hipotímico, ou seja, mais tímido, mais introvertido. Aqui, então, seriam critérios de normalidade, né? Muitas aspas para normalidade. Aqui o sujeito que ainda está na categoria da normalidade, mas que é mais expansivo do que os outros, do que a média, o hipomaníaco. Aqui o sujeito que é mais pessimista, mais depressivo que os outros, é o distímico. E os dois polos, depressão e mania. Esse é um modelo do Stoll. Então, aqui está um episódio de depressão maior, um episódio depressivo, que vai durar pelo menos 6 meses. Né? Em geral, em 2 anos, o sujeito volta à normalidade, sem tratamento. Só que, claro, que são 2 anos de sofrimento. E notem uma coisa, uma vez que o sujeito apresentou um quadro de depressão maior, provavelmente ele vai apresentar novamente. A gente vai chamar de recaída, quando esse segundo episódio de depressão ocorre em menos de 1 ano, e recorrência quando é acima de 1 ano. Mas a probabilidade é maior de acontecer, há uma grande probabilidade de acontecer novamente a depressão. Isso aqui é depressão dupla ou transtorno de depressão dupla. O sujeito que é distímico entra em depressão e depois retorna a ser distímico. Então, ele sai da depressão voltando à distimia. Isso aqui é o TAB 1, é o bipolar que vai da mania à depressão. Notem, esse cara que tem sintomas mistos, ele preenche critério para mania e critérios para depressão maior ao mesmo tempo. Aqui um diagnóstico de TAB 1 de ciclagem rápida. Em 1 ano, ele faz pelo menos 4 episódios de depressão e mania. Então, está aqui, ó. Começou a mania no começo do ano, caiu em depressão. Depois fez um episódio de hipomania, depressão de novo. 3 episódios de mania e um episódio de hipomania. Então, isso caracteriza o bipolar de ciclagem rápida. A gente vai ver no quarto vídeo, que é um paciente que responde pior à medicação. A gente vai falar um pouco disso depois. Aqui o TAB 2. E alguns autores ainda falam em TAB 3, 4, 5, 6. Bom. No TAB 2, o sujeito vai da hipomania
a depressão. E esse é o transtorno ciclotímico, transtorno de personalidade. Não é exatamente... segundo, o DSM-4 adotava o sistema axial, né? Então chamávamos de transtorno de eixo 2. Alguns autores ainda falam isso, ainda usam essa terminologia. O transtorno de personalidade não é exatamente um quadro que cursa com psicose ou com curso com neurose. Aqui, no caso, o gráfico está até errado, né? Porque o transtorno ciclotímico ele não vai da hipomania à distimia. Perdoem aqui o erro. Ele vai da hipertimia à hipotimia. O sujeito que tem dia que ele está expansivo, tem dia que ele está mais introvertido, mais na dele, mais triste. Isso constitui, então, um transtorno de personalidade, faria parte do espectro afetivo. Esse é o sujeito que é hipertímico, que é sempre extrovertido. Esse é o sujeito que é sempre introvertido, é o hipotímico, só para fechar aí essa classificação. Alguns autores ainda falam, o Stoll apresenta um modelo dicotômico de doenças, né, que inclui a esquizofrenia e o transtorno bipolar. São dois transtornos que cursam com psicose. Então, na esquizofrenia, se caracteriza pela psicose, né, que é crônica, muitas vezes ininterrupta, e com desfecho desfavorável. E a mania, que é o transtorno de humor, é cíclico, e o desfecho é favorável. O que eu chamo de desfecho desfavorável e desfecho favorável? Se vocês olharem aqui nos gráficos, a gente mostrou, vou pegar isso aqui. Vou pegar logo mania para a gente entender. Reparem, o sujeito está, né, no normal dele, entre mania, depressão, depois ele volta ao normal dele. Na esquizofrenia, segundo alguns autores, cada vez que o sujeito faz um surto, ele volta em uma situação inferior à que ele estava antes, com uma progressiva perda cognitiva, de funções executivas, e por aí vai. Então, por isso que ele está chamando de desfecho favorável e desfecho desfavorável na depressão. E alguns pacientes preenchem critérios semióticos para esquizofrenia e para transtorno bipolar ao mesmo tempo. E aí vamos chamar o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Okay? E a gente considera como transtorno, como psicose, e também transtorno de humor. Nesse caso aqui, reparem, o paciente com esquizofrenia, ele pode ter sintomas de depressão. Mas se ele não preenche, eu já discuti isso com vocês, não vou falar de novo, né? Mas se ele não preenche os critérios para depressão, nós vamos dizer que ele tem depressão subsindrômica. Então, ele vai ter sintomas depressivos. Como ele pode ter depressão, não estou nem falando do bipolar, estou falando do paciente com depressão maior, que tem sintomas psicóticos, mas ele não preenche critérios para psicose. Então, ele vai ter uma psicose subsindrômica, eu vou dizer que ele tem depressão psicótica. Aqui, no caso, ele preencheu critérios tanto para esquizofrenia, para psicose, como para transtorno bipolar. Daí o diagnóstico ser de transtorno esquizoafetivo. Então, discutimos um pouquinho a semiótica. Vamos entrar agora nos modelos biológicos para explicar a depressão. Então, a depressão está ligada ao estresse. Aqui houve um erro aqui no slide. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Ops, consertei. A depressão está ligada ao estresse. Então, o estresse, né, vem da engenharia, é uma força que tende a deformar um corpo. Os engenheiros usam o estresse para calcular quanto uma ponte pode suportar de força, né, de peso que é força. Pois bem, só que nós empregamos a palavra estresse, aportuguesamos ela e usamos agora em saúde mental. Então, nós reagimos aos eventos adversivos, às situações desagradáveis que a gente encontra no dia a dia. Okay? Nós temos circuitos encefálicos que organizam uma resposta em relação a esses estímulos adversivos, que a gente vai chamar de reação de estresse. Então, a reação de estresse é uma reação fisiológica e comportamental de defesa. O que eu estou mostrando nesse esquema para vocês é que algumas pessoas se tornam vulneráveis
aos eventos aversivos, de forma que a defesa, que é a reação de estresse, acaba levando ao transtorno afetivo. Inicialmente aos transtornos de ansiedade, pânico, agorafobia, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, o toque, a ansiedade social e também aos transtornos depressivos. Okay? Então, alguns fatores estão ligados a essa vulnerabilidade, dificuldade social crônica, ausência de suporte social, perda da mãe precoce. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Bom, prevalência de desordem afetiva. Se estima-se que 5% da população apresente transtorno de depressão maior e até 28%, um pouquinho mais da população, vai ter sintomas depressivos ao longo da vida. No TAB 1, 1% da população desenvolve TAB 1 e, pegando TAB 1 e TAB 2, 2,4% da população apresente transtorno afetivo bipolar. Se a gente olha história familiar, vai aumentando e, pegando em gêmeos univitelinos, se um dos gêmeos tiver depressão ou transtorno bipolar, a chance do outro ter é maior do que 50%. Então, claro que isso, se esses estudos estiverem corretos, parênteses aqui, gente, o que caracteriza a ciência é a crítica radical, ok? A ciência não traz verdades absolutas, como a religião, por exemplo, ok? Então, isso aqui, claro que eu estou baseando em evidências, em dados que foram, né? Alguém pesquisou e alguém publicou esses dados. Mas toda pesquisa tem erros, toda pesquisa tem vieses. E muitas vezes o pesquisador vê o que ele quer ver, não por fraude, não, é porque ele está tão empolgado que ele acaba vendo o que não existe. Ok? Então, assim, só para dizer que a gente sempre tem que criticar, nem quando vem com dados bonitos, matemáticos, gráficos, tabelas maravilhosas, tal, vamos criticar. Né? Como foi feita essa metodologia de pesquisa, quantas pessoas foram pesquisadas, qual o N, que lugar, que condições, que classe social, tudo, ok? Muito bem. Mas então, segundo esse estudo, fatores genéticos são muito importantes, mais do que na esquizofrenia, que na esquizofrenia a chance de um gêmeo ter a esquizofrenia quando o outro também tem é de 50%. Bom, só que na depressão parece que os fatores ambientais são mais importantes que os fatores genéticos. A gente vai falar um pouquinho dos fatores genéticos, talvez no último vídeo, fale um pouquinho. Mas aqui alguns fatores interessantes. Primeiro, gênero sexual. Mulheres têm 2 vezes mais diagnósticos de depressão do que os homens. Bom, isso parece sugerir que há uma vulnerabilidade nas mulheres, fato, a gente vai falar dos hormônios femininos, e também pode sugerir que as mulheres procuram mais ajuda. Porque se tem mais diagnóstico, não é porque tem mais doença necessariamente, é porque alguém fez mais diagnóstico. Ok? Então, mais uma vez, questionar os dados que são apresentados para a gente. Isso aqui eu não atualizei, a gente tem diagnóstico hoje de depressão em criança, não mais a partir da adultez. História familiar, já falei. Pós-parto, há um risco maior nos primeiros 6 meses, e tem um estudo recente agora de que a depressão pós-parto pode durar até 3 anos, então é uma condição grave, muito importante. Né? A mamãe, quando tem bebê, volta ao médico para fazer avaliação, o médico, né, a ginecologista dela, tem obrigação de olhar o estado de saúde dela, e saúde inclui saúde mental, ver como é que ela está, e algumas vezes encaminhar o psiquiatra, ok? E aqui um dado que eu não consigo entender isso aqui, ó. Olha só. Homens solteiros, separados ou divorciados têm mais depressão do que os homens casados. Mas as mulheres solteiras, separadas e divorciadas têm menos depressão que as mulheres casadas. Pô, agora eu pirei, cara. Não entendi esse dado. Enfim, talvez vocês possam me explicar aí. Talvez as mulheres possam explicar esses dados. Muito bem. Tem uma associação grande entre depressão e eventos estressantes precoces. Então, por exemplo, a perda precoce da mãe. Mãe enquanto função mãe, né, de Freud e Lacan.
ok? Não precisa ser necessariamente a genitora. Então, isso aqui mostra, então, que enquanto a esquizofrenia, a gente comentou na outra aula, pode estar ligada a eventos pré-natais, né? Lembra? Eu falei, uma relação entre infecção no segundo trimestre de gestação e tal. A depressão parece estar ligada também a fatores neonatais, pós-natais. Ih, eu esqueci de tirar essa piadinha aqui. A aula já está longa sem contar piada. Eu vou contar piada. Isso aqui é um meme, né? A professora pergunta: todas as células, a partir da célula que sofrem mutação, serão anômalas? Justifique. Aí a pessoa escreve: não. Ó, o certo aqui, ó. Beleza. O problema é a justificativa, né? Porque umas são anômalas e outras não. Se algumas células são anômalas e algumas não são, conclui-se que nem todas são anômalas, já que não são todas que apresentam anomalia. Se não são todas que apresentam anomalia, não se pode dizer que todas são anômalas e vice-versa. Aí o professor arranca os cabelos e é triste a situação do professor, mas, enfim, vida que segue, vamos à conversa. Bom, isto posto, vamos falar da neurobiologia da depressão. Então, a primeira hipótese para explicar a depressão e talvez para justificar o efeito do antidepressivo, lembra, eu contei essa história para vocês, os antidepressivos foram meio que descobertos por acaso, ok? Assim, muita coisa na ciência, na farmacologia, foi descoberta por acaso. A própria penicilina foi um acaso que levou à descoberta dela. E aí, então, como é que você explica que uma droga que aumenta a serotonina tem efeito antidepressivo? Então, aí surge a teoria monoaminérgica. Só que a gente vai ver que essa teoria tem algumas limitações. Primeiro, o que a gente faz de diagnóstico de depressão maior tem uma heterogeneidade clínica absurda. Tá? Os critérios fenomenológicos diagnósticos são, assim, amplos. Não tem um biomarcador confiável. O que quero dizer com isso? Bom, se falta serotonina na depressão, serotonina vai ser metabolizada, no final, em ácido 5-hidroxiindol acético, que vai sair na urina. Então, se eu tiro a urina do paciente com depressão e comparo com a urina de alguém que não tem depressão, deveria ter menos ácido 5-hidroxiindol acético em quem tem depressão do que quem não tem. E a gente não vê essa diferença. Ok? E aí temos um outro problema. Há certa ineficácia dos antidepressivos. Todo antidepressivo, gente, leva pelo menos 2 semanas para começar a fazer efeito. Eu estou dando um remédio para uma pessoa e essa pessoa não melhora em nada na primeira semana. Ok? Na segunda semana ela começa a melhorar. Então, isso é um senão aqui. E nem todo mundo responde, nem todo mundo que tem depressão responde bem ao antidepressivo. Vou discutir isso melhor para vocês. Bom, mas vou mostrar para vocês, então, a teoria, depois a gente questiona ela, ok? Então, primeiro começa com o mapeamento dos sintomas de depressão. Quando eu falo mapeamento, eu não estou dizendo que cada estrutura está ligada a um sintoma como se fosse assim, tem doença do coração, tem doença do rim, tem doença da tireoide, então tem doença do estriado, tem doença do núcleo accumbens, tem doença do pré-frontal. Não é bem assim. Então, a gente viu já que o sistema nervoso central funciona como circuitos, com neurônios que saem daqui, vão para cá, vão para cá, vão para lá. Só que algumas regiões, contém grupos de corpos celulares, funcionam como relés, como local onde o circuito é regulado, onde tem um papel de regulação daquele circuito. E então a gente relaciona, entendendo que há um certo reducionismo aí, mas a gente relaciona certas estruturas a alguns sintomas. Então, por exemplo, a gente já viu que o estriado está ligado à atividade motora, incluindo a fadiga. Né? A gente falou quando a gente falamos da esquizofrenia, falamos da via nigroestriatal, aqui substância negra no mesencéfalo, até o estriado. O núcleo accumbens também é regulado pela dopamina, que vem da via mesolímbica, e está ligado a prazer, a interesse, também regulação de fadiga e energia, porque a gente viu que há uma estreita relação entre o estriado ventral, núcleo accumbens,
e o estriado dorsal, ok? Sobretudo aquela área de associação. Muito bem. O pré-frontal, funções executivas, também cognição, então concentração, interesse, também prazer. Aqui, a porção ventral do pré-frontal, tendência suicida, culpa, menos-valia, e assim por diante. O sono, apetite aqui, regulado no hipotálamo. A culpa também envolve amígdala e hipocampo. Muito bem. Então, mapeamos mais ou menos que áreas do cérebro, do encéfalo, né, estão ligadas aqui aos sintomas na depressão. Vamos olhar, então, quem regula essas áreas. Então, aqui, por exemplo, é uma figura aqui que eu tirei, um artigo interessante, mostrando vias serotoninérgicas e sintomas relacionados à depressão. Olha que curioso, a serotonina chega em todas essas áreas, né, que estão regulando a depressão. Suicídio, ansiedade, anedonia, por aí vai. Vamos olhar aqui, então, resumindo, só que se a gente olha com mais carinho, não é só a serotonina que chega a essas regiões. Aqui eu defini, coloquei aqueles sintomas, né? Simplifiquei, fiz um esqueminha mostrando humor deprimido regulado no pré-frontal, ventro medial e amígdala. E olha, quem afere para essas regiões? Neurônios noradrenérgicos, dopaminérgicos e serotoninérgicos. A anedonia, apatia e desinteresse estão ligados ao pré-frontal, ao núcleo accumbens e ao hipotálamo. Olha quem afere para essas regiões: dopamina e nora. Aqui tem um erro, né? Caramba, o professor faz troço tudo errado, rapaz. Depois reclama que os alunos fazem trabalho errado. Olha, viu? Ajeitamos o slide em tempo real. Beleza, muito bom. Distúrbio de sono envolve o pré-frontal também, o prosencéfalo basal, né? Neurônios colinérgicos, tálamo e o hipotálamo. Olha quem afere para essas 4 regiões: nora, dopamina, serotonina. Agitação pré-frontal, hipotálamo, né, o estriado, que é o estriado dorsal, e o estriado ventral, o núcleo accumbens. Olha quem afere para essas regiões aqui: dopamina, serotonina e nora aqui para o pré-frontal. Fadiga, dopamina, nora. Disfunção executiva, dopamina, nora, pré-frontal dorso lateral. Culpa, repugnância, menos-valia, ideação suicida, alteração de peso, apetite, serotonina. Para todas essas áreas, pré-frontal ventro medial, amígdala, pré-frontal ventro medial, córtex órbito frontal, também é uma parte do pré-frontal, amígdala e hipotálamo. Então, se a gente for resumir a ópera, fazer um fechamento aqui, vou dizer o seguinte: a depressão apresenta sintomas ligados ao afeto positivo e sintomas ligados ao afeto negativo. Então, uma pessoa sem depressão, como eu estou agora no momento, o meu afeto, okay? É o reflexo do meu humor, que reflete as circunstâncias, o ambiente, ok? Então, se eu recebo estímulos agradáveis, o meu afeto positivo é ativado. Então, estou aqui falando com vocês, um assunto que eu gosto de falar, isso me dá prazer, isso é legal, isso é gostoso. Mas eu não estou vendo vocês, porque é um vídeo, não é uma aula, eu gosto de interagir com gente, então, isso é aversivo. Então, eu aumento o afeto negativo quando eu lembro disso, quando eu penso nisso, que eu estou falando para o computador. Então, é normal o afeto da gente flutuar em função das circunstâncias. Mas digamos que uma pessoa que tenha depressão, independente do estímulo ambiental, independente entre aspas, né, mas em geral, o estímulo ambiental não consegue modificar o funcionamento desses circuitos, porque o afeto positivo dela está reduzido. E o afeto negativo está aumentado. Então, uma coisa agradável, ela não dá atenção, não vai ser importante para ela. Poxa, eu fiz a sua sobremesa. E uma coisa desagradável, para ela vai ter uma carga muito, muito importante. Segundo esse modelo, a falha está nos circuitos. Então, a disfunção dopaminérgica vai provocar
a redução do afeto positivo. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter redução do humor, perda de felicidade, alegria, perda de interesse, perda de prazer, perda de energia, de entusiasmo, de vigilância e perda de autoconfiança. Já o papel da dopamina seria frear o afeto negativo. Então, a disfunção serotoninérgica vai provocar redução no afeto negativo, ok? Então, olha o que acontece. Desculpa, o papel da serotonina é reduzir o afeto negativo. A disfunção serotoninérgica vai provocar um aumento do afeto negativo. Então, humor deprimido, culpa, repugnância, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade e solidão. Não aquela solidão que eu sinto, né? Quando terminar aqui a aula, eu vou ficar eu e Pink Floyd sozinho. Não é solidão legal, gostosa, de encontro com a gente mesmo. É a solidão de estar no meio da multidão e se sentir sozinho. E notem que a noradrenalina, ela é coadjuvante, tanto para aumentar o afeto positivo, como para reduzir o afeto negativo. Então, a disfunção noradrenérgica também vai contribuir para os sintomas tanto ligados ao afeto positivo, como aqueles sintomas ligados ao afeto negativo. Ok? Então, esse é o modelo que a gente vai chamar de teoria monoaminérgica. Para a gente entender como os antidepressivos funcionam, eu preciso falar da serotonina, que é produzida a partir desse aminoácido, triptofano, nas nossas proteínas, por ação da triptofano hidroxilase, priminha da tirosina hidroxilase, né? vai fazer, vai colocar aqui no carbono 5 desse anel aromático, vai colocar uma hidroxila, e aí eu tenho 5-hidroxitriptofano. Depois, uma velha amiga de vocês, a descarboxilase de L-aminoácido aromático, tira a carboxila do aminoácido. É a mesma enzima que converte L-dopa em dopamina, converte 5-hidroxitriptofano em 5-hidroxitriptamina, que é o nome da serotonina, tá? Esse nome aqui é um nome totalmente errado. Isso aqui vem de serum, que é soro do sangue, tonin, que contrai. Então, serotonina, serotonin, é uma substância que está no sangue que contrai músculo. Gente, no sangue tem um monte de substâncias que contraem músculo. A serotonina é só uma delas. Mas aí esse nome caiu na boca do povo. Então ninguém fala 5-hidroxitriptamina. Todo mundo fala serotonina, ok? Mas a sigla dela, enquanto que a dopamina, a sigla é DA, noradrenalina NA, ou norepinefrina NE, a sigla da serotonina vai ser 5-HT, ok? 5-HT é metabolizada pela MAO e pela aldeído desidrogenase, que nem que acontece com outras monoaminas, né? A MAO, ela converte uma amina em um aldeído, ok? É a função dela. E depois, então, aqui a gente está vendo o ácido, porque a aldeído desidrogenase já atuou para converter o aldeído em ácido 5-hidroxiindolacético, que é o que sai na urina, ok? 5-HIAA. Bom, na glândula pineal, que está aqui, mais escuro, a serotonina N-acetiltransferase vai converter serotonina em N-acetilserotonina, ok? E a hidroxindol ortometiltransferase converte N-acetilserotonina no hormônio melatonina. A gente vai ver que o hormônio melatonina já foi empregado para tratar a depressão. Vamos ver isso na terceira aula. Hoje em dia a gente utiliza agonistas dos receptores da melatonina, MT1 e MT2 são os receptores. Depois eu vou falar dessas drogas. Bom, a via de biossíntese e metabolismo da nora, vocês já conhecem, porque é a mesma da dopamina. Começa com a tirosina, com a TH, tirosina hidroxilase. Olha aqui a descarboxilase de L-aminoácido aromático aqui, tirando a carboxila da L-dopa, transformando L-dopa em dopamina, ou, se preferirem, L3,4 dihidroxifeniletilamina, se quisesse falar o nome dela todo, bonitinho. E depois a beta-hidroxilase vai carbono
alfa, carbono beta. Vai botar uma hidroxila no carbono beta, e aí eu tenho aqui L3,4-dihidroxifenil, beta-hidroxietilamina, mas ninguém vai falar esse palavrão, a gente fala noradrenalina ou norepinefrina, mesma coisa. Depois a feniletanolamina N-metiltransferase converte a amina primária em amina secundária, botando um CH2 aqui, produzindo então a epinefrina ou adrenalina, mesma coisa. Então tem neurônios encefálicos que liberam nora, tem neurônios que liberam adrenalina, alguns poucos. O sistema simpático joga noradrenalina lá no terminal, né, no tecido-alvo, e a glândula suprarrenal, a medula da suprarrenal, também conhecida como glândula adrenal, produz adrenalina, que vai para o sangue fazer o mesmo efeito que a norepinefrina faz. Muito bem. A via de metabolismo envolve a MAL e a CONT, que nem que acontece com a dopamina, né? Então, aqui eu tenho aqui um aldeído, dopigal. Aqui pela norepinefrina quanto pela epinefrina, mesma coisa, vai dar origem a esse aldeído. A redutase, né? Aldeído redutase, aqui a desidrogenase, são duas enzimas diferentes. Tase converte em dopeg, a desidrogenase converte em doma. Depois entra a CONT. Dopeg, por ação da CONT, vira mopeg, e a doma, por ação da CONT, vira ácido vanil mandélico, ok? Bom, tanto faz começar com a MAL ou começar com a CONT. Se começa com a CONT, vai dar origem à normetanefrina, e depois, então, no final, mopegal. Mopegal, por ação da aldeído redutase ou desidrogenase, vai dar, respectivamente, mopeg e UVMA. Ok? Ninguém vai decorar esses nomes, claro, né? Não vou perguntar isso para vocês, mas nem é difícil, porque imagina, eu estava aqui em casa, a minha namorada perguntou: moça, quer uma cerveja? Eu falei: mo, pegue. Ah, viu? Dá para decorar aí, tá? Deixa eu falar. Vamos lá. Falei então da noradrenalina. Aqui a transmissão da nora. Então, a gente viu quando falei da dopamina, né? Esse aqui é um terminal de neurônio, no caso aqui do nervo simpático, né? Mas pode ser de um neurônio aqui encefálico, ok? Tirosina é captada, dá origem à dopamina. A dopamina aqui dentro é transformada em nora. Nora é liberada por exocitose, quando entra cálcio na célula, né? Vai agir nos receptores alfa-1, alfa-2, beta. E aqui tem receptor alfa-2, que é pré-sináptico inibitório, beleza? Muito bem. Depois ela é transportada para dentro da célula pelo NET, muito bem. Aqui é metabolizada pela MAL. A gente conhece a história da nora. Serotonina é igual, só que tem que é diferente. Opa, esqueci de tirar isso aqui, né? No nervo simpático. É o triptofano e não a tirosina. O resto é igual. E aqui tem também o transportador é o CERT. A serotonina tem 7 famílias de receptores, ok? Esse aqui é o pré-sináptico localizado no terminal do axônio, 1B. Serotonina também tem receptores pré-sinápticos localizados no corpo celular, que é o 1A. Muito bem. Aqui eu só botei o 2 e o 3, mas tem 7. E tem uma curiosidade entre as monaminas. Mexeu com uma, mexeu com as 3. Sabe por quê? Porque, olha só, aqui é um neurônio de nora, neurônio de serotonina, neurônio de dopamina. Aqui tem o receptor pré-sináptico da nora. A nora, ela própria inibe a liberação dela por feedback negativo via alfa-2, né? A serotonina inibe a liberação de serotonina via 1B no terminal e 1A no corpo celular. E a dopamina inibe a liberação de dopamina via receptor D2, ok? Só que eu tenho receptor de serotonina no neurônio de dopamina. Eu tenho receptor de serotonina no neurônio de nora. Eu tenho receptor de nora no neurônio de serotonina. Eu tenho receptor de serotonina, já falei. Então, reparem, mexendo com a serotonina, eu indiretamente vou mexer com dopamina e com nora também, ok? Por isso, aquela máxima, mexeu com uma, mexeu com todas, é assim que deve ser as amigas. E, claro, os amigos também. Muito bem. Como, então, atuam os antidepressivos? E aí, né, é consistente com a hipótese monoaminérgica. Então, liberei. Essa bolinha amarela pode ser dopamina, pode ser serotonina, pode ser nora,
Vamos pensar em serotonina, né? Porque é mais ligado aí à depressão, vamos dizer assim. Então, tem aqui, se ligou aos receptores pós-sinápticos, reparem, aqui é o receptor vermelho, opa, ação excitatória, então, portanto, vai aumentar a cascata de P3 e DAG ou de AMP cíclico. Aqui é um receptor que reduz a AMP cíclico, tem efeito inibitório. O receptor pré-sináptico, ele vai ser inibitório, então, da serotonina é o receptor 1B. Depois a serotonina é transportada pelo CERT para dentro da célula, né? Aí termina a transmissão, a MAO vai destruir e parte da serotonina vai ser reciclada. Beleza. Então, assim é a transmissão da serotonina, por exemplo, mas também da nora e da dopamina. Aqui eu tenho o autorreceptor inibitório e aqui eu tenho o heteroreceptor, por exemplo, o receptor da nora, alfa 2, ok? Então, vamos entrar então com as drogas. Então, o antidepressivo pode bloquear o CERT, pode inibir a MAO, pode bloquear o receptor da serotonina ou pode bloquear o receptor da nora, ok? E aí, então, o que vai acontecer? Todas essas ações vai provocar um aumento da liberação de serotonina. Muito bem. Pô, mas isso leva quanto tempo a acontecer, gente? Isso leva 1 hora. Fiz a medicação e 1 hora ela está no sangue. Tem droga no sangue suficiente para chegar no cérebro, para provocar esse efeito. Por que o antidepressivo leva 2 semanas para começar a fazer efeito? E às vezes 3 meses para você estabelecer um efeito mesmo, real. Às vezes 6 meses para o paciente ficar bem. Por que leva tanto tempo se o efeito é imediato? Ah, é porque o efeito não é tão imediato assim. Ih, rapaz, eu fiquei dentro do neurônio, que legal. Você liberado por exocitose. Bom, a questão é que eu disse para vocês que a serotonina tem receptores pré-sinápticos no corpo celular. Então, digamos que isso aqui seja o córtex pré-frontal, onde eu vou jogar serotonina para regular meu humor, que é essa região aqui. E aqui eu estou nos núcleos da RAF, no mesencéfalo. Então, notem, eu tenho aqui um colateral aqui jogando serotonina aqui nos núcleos da RAF, ok? Então, quando eu faço o antidepressivo, claro que eu vou mexer com a liberação aqui, ok? Mas eu aumento muito mais a serotonina nessa região dos núcleos da RAF, gente. E quando isso acontece, ela começa a ativar o receptor pré-sináptico, que é um receptor inibitório. Então, se eu aumento a transmissão de serotonina aqui no corpo celular, eu vou inibir esse neurônio. Ora, se o sintoma de depressão está ligado à falta de liberar serotonina no pré-frontal, quando eu faço antidepressivo, eu reduzo mais ainda a liberação de serotonina no córtex pré-frontal. Tá claro? Beleza? Só que serotonina ativando esse receptor continuamente, ela vai gerar o quê? Perfeito, vocês já mataram a down regulation. Ela vai reduzir o número desses receptores. E à medida que ela diminui o freio, porque esse receptor pré-sináptico, ele é freio do neurônio. Se ela reduz o freio, eu vou ter um aumento da liberação de serotonina no córtex pré-frontal. Isso leva quanto tempo? 3 meses? Isso leva 1 semana, 2 semanas, a gente vê, alguns dias, a gente vê down regulation, ok? Muito bem. Então, isso, aparentemente, poderia explicar por que leva 2 semanas para estabelecer o efeito, porque aí há um reajuste dos receptores pós-sinápticos. Mas não explica por que 1/3 do paciente não responde ao antidepressivo. Isso explica também por que há um aumento do risco de suicídio. Essa é outra característica dos antidepressivos. Ok? Porque nesse primeiro momento, eu reduzo a liberação de serotonina. Então, o que vai acontecer aqui é que eu não tenho efeito. Se o paciente tinha ideação suicida, ele continua com ideação suicida. Só que todo antidepressivo vai dar uma aumentada na energia. Então, muitas vezes o paciente tem ideação suicida, mas ele não parte para a ação. Falta alguma coisa que motiva a ação, falta energizar o comportamento. E o fármaco pode energizar o comportamento.
E aí, então, o cara que tem ideação suicida parte para a via de fato, parte para a ação e acaba perdendo a vida, ok? Por isso que todo médico sabe, e todo psicólogo também sabe, que no início do tratamento com antidepressivo, aquele paciente com depressão grave, com ideação suicida, tem que ficar sob supervisão. Tem que ser tratado com cuidado, com carinho. E um cuidado maior, porque o risco de suicídio é elevado, ok? Muito bem. Então, segundo esse modelo, o risco de suicídio vai diminuir quando aumentar a atividade serotoninérgica no pré-frontal e nas outras áreas, na amígdala, por exemplo, ligadas ao suicídio. Bom, se o paciente tem transtorno bipolar, ele está em depressão, mas ele tem transtorno bipolar. E aí o médico não sabe. Porque às vezes é o primeiro episódio de depressão, às vezes ele tem sintoma de hipomania, mas a família, os acompanhantes não têm noção de que ele tem transtorno bipolar. Quem vai saber? E aí, quando o médico faz a medicação, isso porque houve uma falha, não estou dizendo que o médico é incompetente, não. Estou dizendo que houve uma falha na anamnese, ok? E erro, gente, faz parte da atividade humana, né? Então, se esse paciente tem transtorno bipolar e o médico entra com antidepressivo, ele melhora imediatamente, não leva 2 semanas, não. Ele melhora bem rápido, só que ele melhora passando do ponto. Ele sai da depressão e vai para um episódio de mania ou para um episódio de hipomania, ok? Os antidepressivos vão ser importantes também nos transtornos de ansiedade e vão ter efeito também na dor crônica. Eu vou falar isso depois. Bom, mas eu disse para vocês, então, que, em geral, em 2 anos, o paciente remissiona espontaneamente, ok? Em 1 ano, 40% se recuperaram espontaneamente, 40% permanecem deprimidos e 20% vão apresentar aquela depressão dupla, segundo esse estudo aí. Bom, quando se entra com a medicação, né, é para não esperar que 40% melhore espontaneamente em 1 ano, porque 1 ano é muito sofrimento e muitas pessoas podem se matar nesse período, ok? Bom, começamos a medicação nesse momento aqui, né, o sujeito entrou em depressão. Claro, aqui o gráfico está mostrando uma depressão insidiosa, né? Às vezes a depressão geralmente ela tem início lento, ela vai chegando aos pouquinhos, mas algumas vezes a depressão é insidiosa. Geralmente no paciente com transtorno bipolar, tá certo? Nem sempre, evidentemente. Mas então aqui no caso paciente com depressão, o médico fez a medicação, e olha o que acontece: 2/3 respondem, 1/3 não responde. Isso em 8 semanas. Tá legal? Começou a responder em 2 semanas, né? Em 8 semanas estabelece um efeito, ok? Estabelece um efeito, e aí 2/3 responderam, 1/3 não respondeu, está há 2 meses tomando medicamento, não respondeu. Na verdade, aqui 8 semanas porque eu estou pensando em inibidor da MAO e tricíclico. A gente vai ver isso na segunda aula, ok? Se eu estiver falando em fluoxetina, bota aí 3 meses para a gente avaliar, tá? 3 a 4 meses, às vezes 6 meses para avaliar a resposta ou a remissão. Muito bem. Agora, olha que coisa curiosa. Se ao invés de antidepressivo eu der um placebo, por exemplo, florais de bar, homeopatia, o que vocês quiserem aí, okay? Qualquer coisa aí, cloroquina, enfim, o que vocês quiserem dar, que não tenha efeito farmacológico na depressão, nesse sistema, ainda assim 1/3 responde. E aí ficamos com um problema, né? Vamos lá. De cada 3 pacientes, 1 não responde a medicamento nenhum e 1 responde a placebo. Então, o antidepressivo parece ser efetivo apenas para 1/3 das pessoas. Ok? Então, o que a gente faz? Dá placebo primeiro, para ver se funciona? Porque aí placebo não tem efeito colateral. Pois é. Né? Isso é uma discussão muito longa. A questão é que não dá para saber, olhando assim nos olhos, quem vai responder e quem não vai responder ao placebo. Ok?
E como a medicação, como a depressão é uma doença muito grave, que leva à morte, leva, enfim, a um sofrimento muito grande, não dá para a gente entrar com placebo. Embora a gente sabe que parte do efeito do antidepressivo é placebo. E para que ocorra o efeito placebo, gente, tem que existir uma coisa chamada de confiança. Acreditar. O paciente precisa acreditar que aquele tratamento vai funcionar. Ele precisa confiar no médico. Ele precisa confiar na equipe toda, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, porque tratar de saúde requer um investimento em multiprofissional, e sobretudo saúde mental, ok? Bom, aí então a árvore mental está com as eternas dúvidas dela e ela quer saber então por que o antidepressivo leva 2 semanas para fazer seus efeitos. Então já cantei a pedra, né? Falei de up e down regulation, muito bem. Então, lembrar esses conceitos, né? Ativação contínua de um receptor ou do transportador de serotonina, o CERT. O organismo vai se defender da agressão causada pela droga, reduzindo o número de receptores, reduzindo o número de transportadores de serotonina. Ou se eu deixo de ativar o receptor, ou se eu faço um antagonista continuamente, a célula se defende, aumentando a produção de receptores, ou o que seja, é o upregulation. Então, o que a gente vê em estudos em ratinho, em estudos até pós-mortem, em cérebro de pessoas, foi isso aqui. Down regulation de alguns receptores, o beta-adrenérgico, o alfa-2 adrenérgico pré-sináptico, o alfa-1 e o alfa-2 pós-sinápticos também. Desculpa, o upregulation de alfa-1 e alfa-2 pós-sináptico, down regulation de 5-HT1A pré-sináptico, 2 pré-sináptico e aumento no drive serotoninérgico, de um modo geral, quando se usa o antidepressivo por longo tempo. E aqui chegou uma novidade para a gente, que é a regeneração da atrofia do hipocampo. Mas o que é isso? Você não tinha falado de atrofia do hipocampo? Aqui no meu lobo temporal está aqui meu hipocampo, que forma memória, fundamental para formar memória. O que acontece no hipocampo? Pois bem, então a gente vai ter que agora, vamos que voltar, mostrar aqui, né? Já tinha mostrado esse esquema, mostrar novamente para ficar claro aqui. Aqui eu usei um inibidor do CERT, isso aqui, por exemplo, o neurônio de serotonina, podia ser de nora ou dopamina. Estou inibindo o CERT e estou aumentando a concentração de serotonina, ou neurotransmissor, na fenda sináptica. Olhe para onde ele está indo aqui, para o receptor 1A pré-sináptico. Então, ele vai ativar os receptores pós-sinápticos, produzir os efeitos, beleza, e vai ativar o receptor 1A, freando a liberação do neurotransmissor. Ok? Só que olha o que acontece quando eu faço isso continuamente, de tanto ativar esse receptor, vai ocorrer o down regulation. Então, eu reduzi o freio, eu aumento o disparo do neurônio. Então, isso explicaria o efeito levar 2 semanas, né? Um tempinho para começar, ok? Bom, aqui então alguns dados, né? Tem que ocupar o CERT de 80% a 90% para ter efeito. Tem que ocupar o DAT em 10% a 15%, alguns autores falam em até 30%, porque se eu ocupar o DAT acima de 50%, eu já tenho o efeito euforizante, passou do ponto do efeito antidepressivo, já causa euforia, é o que fazem a anfetamina, a cocaína e outras drogas que geram dependência. A ocupação do NET a gente não tem estudo ainda, que mostra quando tem que ocupar, por isso que eu botei uma interrogação, ok? Bom, mas aí, então, vamos voltar àquelas hipóteses. A teoria monoaminética é bonitinha, mas ela é inconsistente. Ela tem esses probleminhas. Bom, a gente fala ainda em um endofenótipo vulnerável à depressão. Endofenótipo tem fatores genéticos, fatores ambientais interagindo, fazendo com que aquela pessoa em particular seja vulnerável à depressão quando é submetida a situações aversivas crônicas, persistentes. Né? Outras pessoas que não apresentam esse endofenótipo seriam mais resilientes ao estresse ambiental. Ok? Então,
A nova hipótese que a gente vai falar sugere uma interrupção das conexões funcionais e estruturais de circuitos que regulam o nosso humor. Que, na verdade, são aqueles circuitos que regulam o estresse. E quando eu falo em interrupção de conexão, interrupção que saiu escrito, né? Interrupção funcional e estrutural das conexões, eu estou falando de lesão na estrutura. E isso envolve o pré-frontal e o hipocampo, que foi a primeira estrutura que a gente viu que estava reduzida, ok, numa pessoa com depressão. Então, há uma correlação entre depressão e redução do volume do hipocampo. Ok? Então, algumas perguntas a gente pode fazer, né? Então, essa lesão do hipocampo deixa uma pessoa vulnerável aos efeitos, aos estímulos estressantes, estímulos aversivos? O próprio estresse provoca lesão no hipocampo, ok? Bom, o que a gente viu foi, em modelos animais, no ratinho, quando você trata ele com antidepressivo ou com outras medidas, a gente vê aumento da neuroplasticidade e regeneração dessa lesão. E o próprio antidepressivo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, assunto da nossa segunda aula, parece que conseguiu prevenir perda de matéria cinzenta no hipocampo. Então, o que está acontecendo aqui? Então, o modelo aqui, revisado por Bocco e colaboradores de 2017, mostra o seguinte, que o estresse crônico ativa o eixo hipotálamo, pituitária ou hipófise, mesma coisa, dois nomes para a mesma glândula, né? Daí esse P de pituitária, adrenal, e esse eixo promove a liberação de um hormônio, dos hormônios glicocorticoides, no nosso caso é o cortisol. Então, segundo uma série de evidências que mostram que uma pessoa estressada, ela tem um aumento de cortisol. Por exemplo, todos nós que estamos vivendo a Covid-19, estamos provavelmente com um aumento do nível de nosso hormônio cortisol. Alguns de nós já baixou, outros continuam alto. Eu continuo estressado com a situação da Covid. Então, isso é um efeito biológico, ok? E aí, segundo esse modelo, o glicocorticoide é um dos fatores que reduzem o volume do hipocampo, ok? Por efeitos negativos na morfologia neural, por reduzir a neurogênese no giro dentado, que é uma das regiões do hipocampo, ok? Segundo esses autores, isso acontece por uma falha de controle por feedback negativo nesse eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Vamos olhar aqui como a gente reage a uma situação aversiva, ok? Aqui tem alguns circuitos que regulam os estímulos estressantes, aqui já é um estudo antigo de 2008. Então, aqui, áreas do cérebro ligadas à ansiedade, né? Que você antecipa um problema, você sente que a coisa não vai ficar legal, você já fica meio tenso, ok? Então, o núcleo do leito da estria terminal. Então, a amígdala basal, que é o coração desse circuito aqui, né? Ela vai ativar a amígdala central, que é de onde parte a saída motora. Aqui a interação entre hipocampo e o córtex pré-frontal orbital medial. O núcleo accumbens está ligado à recompensa, a comportamento dirigido ao objetivo também, né, em conexão com o pré-frontal. Área tegmental ventral, que vai jogar dopamina, núcleos da RAF, que vão jogar serotonina. Então, todos esses circuitos disparam numa situação de estresse. Isso, gente, é extremamente adaptativo. Né? Eu vou mostrar para vocês. Então, primeira reação ao estressor é a gente ficar ansioso, ok? E aí vários circuitos, vários neurotransmissores são importantes. E, de uma certa forma, você avalia o risco. Não, está tendo Covid, mas eu não saio de casa, eu uso máscara, eu lavo as minhas mãos. Então, assim, o risco, o número de mortes, né? Nesse exato momento, eu estou gravando essa aula no dia de finados, 2 de novembro de
2020, passamos dos 660 mil óbitos aqui no Brasil, que é uma marca muito triste, mas eu estou com controle da minha ansiedade, porque eu vi que eu estou conseguindo me cuidar. Então, meu pré-frontal, óbito frontal subgenual, vai dar uma freada no eixo hipotálamo hipófise adrenal e vai diminuir a minha liberação de cortisol, ok? Esse eixo aqui, ele é ativado pela amígdala, né? A amígdala central, que foi ativada pela amígdala basal, e que vai provocar tanto ativação do eixo, como vai provocar também aumento da atividade simpática. Então, por isso que a gente, quando está ansioso, a gente faz taquicardia, a pressão aumenta, então está aqui. Mas o meu pré-frontal me faz um controle inibitório e fala, não, Marcos, tá tudo bem, segura a onda aí, beleza, ótimo, muito bem, ok? Bom, ansiedade, né, tudo isso aqui, gera uma hiperexcitação fisiológica. Porque se eu tenho um problema para resolver, se tenho alguma coisa que me coloca em risco, não é hora de dormir, né, gente? Não é hora de comer. Não, eu vou fazer um lanchinho. Imagine que esse circuito, ele apareceu não nos humanos, ele apareceu muito antes. Vamos pegar assim um mamífero, um ratinho. O ratinho fica ansioso por quê? Porque ele sente o cheiro do gato. Porque ele ouve, alguma coisa ele faz ele perceber que tem uma cobra por perto, ou tem um gavião, ou a coruja está de olho nele. Então, se o gato está perto, amigo, eu não vou parar para comer. Eu vou ficar muito esperto, Então, vamos ter redução do apetite e também não vou dormir, né? Está chegando o gato, eu não vou tirar um sono, o gato não vem, não. Isso não seria um comportamento adaptativo. Então, esse circuito é um circuito extremamente adaptativo. Então, o que vai acontecer, então? O córtex pré-frontal, ele faz a regulação cognitiva da ansiedade. Ele vai tentar me explicar, vou tentar justificar por que eu estou com medo. Ok? A reação de medo é uma reação irracional. Antes de entender o que está acontecendo, o ratinho fica com medo. Como a gente também. A gente está diante de um estímulo, nosso coração dispara antes da gente entender o que está acontecendo. Então, o pré-frontal vai tentar dar uma resposta para a gente, vai tentar justificar para a gente por que eu estou com medo, né? Muito bem. Só que ele vai ser regulado negativamente, diminuindo a regulação cognitiva da ansiedade, ok? Além de tudo, o núcleo accumbens é desregulado, ele é reduzido, por quê? O núcleo accumbens é ativado em situação de prazer. Então, eu não posso estar com medo, né? Estou com medo, estou tenso, e olha que flor linda. Gente, eu nunca tinha visto essa flor. Não posso ser distraído por coisas prazerosas, pelo belo, por uma coisa. Mas está um cheiro bom, hein? Mas o gato está ali. Eu estou preocupado, estou sentindo um cheiro gostoso de comida? Não. Então, há uma desregulação, uma inibição do núcleo accumbens, ok? Então, todo esse circuito é feito para mobilizar minha energia para reagir àquela situação aversiva. E ele deve funcionar enquanto a situação aversiva estiver presente, ok? Então, está aqui, né? Então, os programas cognitivos vão trocar aquelas operações associativas complexas por pensar em memória inconsciente, que me faz reagir rápido. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar no inconsciente, nossa reação acaba sendo irracional, porque a reação irracional é mais rápida. Nem sempre é adaptativa, é verdade, ok? Então, eu tenho comportamentos que emergem automaticamente, porque a ideia é ficar vivo, ok? Então, já falei também, né? Para evitar distração, há uma diminuição da atividade do núcleo accumbens. Então, prazer, a busca de prazer é diminuída. Também a ingestão de alimentos diminui a libido sexual, diminui o sono também. É como se o meu cérebro se concentrasse naquele risco. É assim que funciona o nosso sistema de estresse. Bom, por quê? Porque o sistema de estresse é acionado quando eu estou diante de uma situação ameaçadora. E reparem, se eu sou um ratinho que estou correndo risco, eu tenho que me preparar para o pior. Então, eu faço uma resistência à insulina, ok? Ou seja,
eu vou reduzir receptores e a funcionalidade dos receptores de insulina no meu músculo e no meu tecido adiposo, para que essa glicose vá toda para o cérebro. É aqui que eu tenho que ter glicose. Eu posso ter uma lesão, o gato pode me arranhar e fazer eu me morder. Então, eu já ativo a resposta inflamatória e analgésica, já pensando no pior. E se eu for arranhado, e se eu tiver uma hemorragia? Então, eu já ativo um estado pré-trombótico, pré-coagulação. Perceberam, gente, como é complexo? Como o nosso organismo, como a seleção natural produziu uma reação fantástica. Se eu estou numa situação de risco, o meu corpo todo se prepara para essa situação de risco. Isso inclui resistência à insulina, aumento da inflamação, aumento da coagulação sanguínea, ou do estado de pró-coagulação, diminui a percepção de coisas prazerosas, diminui o apetite, diminui o desejo sexual, diminui tudo para eu me focar na defesa. Ok? Então, está aqui, só para deixar mais claro isso, né, os componentes específicos do estresse normal. Aí tem um problema. É que são esses componentes que vão estar desregulados na depressão. Então, qual seria a reação ao estresse normal? Um estado de ansiedade leve, mudança na atenção e cognição, disforia, não estou alegre. Lembrei do Mayakovsky agora. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de estar tristes? Alteração no processamento do prazer e recompensa. Há respostas metabólicas, hormonais e neurotransmissores que são ativadas, né? Ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, aumento do cortisol, aumento da atividade do locus cerúleo, que libera noradrenalina no encéfalo todo e ativa o sistema simpático. Há um aumento da liberação de monoaminas, glutamato também, e aqueles estados, né, de inflamação, resistência à insulina e procoagulação do sangue. Só que eu preciso também proteger meu cérebro desse excesso de excitação. Então, eu tenho que garantir que o meu cérebro não vai perder sinapse, porque um excesso de excitação, a gente viu na primeira aula de introdução à psicofarmacologia, um excesso de excitação, ou seja, um excesso de glutamato em NMDA, gera excitotoxicidade, gera apoptose. Então, eu tenho que garantir a plasticidade, a neurogênese, eu tenho que garantir a proteção contra o estresse do retículo endoplasmático, uma outra hora eu falo disso melhor, mas um excesso de cálcio dentro da célula gera o que a gente chama de estresse do retículo endoplasmático, que cursa com apoptose também, ok? Isso depende de substâncias como o fator neurotrófico derivado do brain, derivado do cérebro, BDNF. E eu tenho que sustentar essa resposta durante todo o tempo que eu estou fugindo do ratinho. Mas entendam, no caso do ratinho, o estímulo aversivo vem e passa. Ou não, ele morre, ou o gato chega e pega ele e come. Mas se o gato não conseguiu pegar ele, rapidamente esse sistema é desligado, porque o rato tem que cuidar da vida, o rato tem que comer, o rato tem que acasalar, o rato tem que cuidar dos filhotinhos dele. Ok? O rato não pode ficar o tempo todo estressado. Nós, humanos, também não podemos ficar o tempo todo estressados. Mas a gente fica. Sobretudo o mundo que a gente vive, o mundo ocidental, que implica que tem exigências. Eu descobri que eu tenho que ser empreendedor de mim mesmo. Eu tenho que ser produtivo. Olha só, quantos artigos que você publica. Aí você não publicou artigo ano passado, nem outro ano. Que cientista é você que não publica artigo? E suas aulas estão mal feitas? É muita cobrança que a gente tem. E outra coisa, nós somos primatas. Há 100 anos atrás, um pouco mais, a gente estava no meio do mato, interagindo com a natureza. A gente agora está fechado nas cidades. A gente perdeu o contato, o pé na terra, o pé na grama, no mato. A gente perdeu o contato com a natureza. Tudo isso significa que a gente está submetido a situações de estresse continuamente.
Sem contar com o estresse social, né? No trabalho, mesmo na família, as cobranças são muito grandes. E é esse estresse crônico, provavelmente, é a mãe da depressão e dos transtornos afetivos, dos transtornos de ansiedade. Porque essa resposta adaptativa se torna desregulada em doença no estresse crônico. E aí, notem, a doença autoimune é a consequência desse estresse crônico. Okay? A doença autoimune serve. O que significa a imunidade? A imunidade é um maravilhoso mecanismo de defesa. Ok? A gente está pensando na vacina contra o SARS-CoV-2 porque a gente quer se tornar imunes ao SARS-CoV-2. A gente quer ter anticorpos contra ele. Nós temos um sistema imune que produz anticorpos contra bactérias, vírus, fungos. Ok? Na doença autoimune, esse sistema imune se volta contra a gente, por uma falha na regulação. A depressão é como se fosse uma doença autoimune do estresse. Ora, o estresse é uma reação de defesa, só que desregulado, esse sistema de defesa volta contra a gente, assim como acontece com a doença autoimune. Um sistema de defesa se volta contra o próprio organismo. É o que acontece também na depressão. E vocês vão ver a curiosidade que tem relação também entre depressão e doença autoimune. Tem um artigo que eu publiquei junto com o meu grupo, em 2008, já tem alguns aninhos, mas que a gente mostrou uma relação entre depressão e doença cardiovascular. E aí colocamos o óxido nítrico como uma substância-chave nesse controle, nessa relação que existe aqui. Muito bem. Então, respostas globais ao estresse, alterações adaptativas, aumento da neurogênese, aumento da neuroplasticidade e uma resposta bem-sucedida ao estresse do retículo plasmático. Então, isso aqui a gente consegue segurar a onda do estresse, né? Só que na depressão, esse excesso de cortisol, entre outros fatores, começa a levar à lesão no hipocampo e também no pré-frontal subgenual. Só que essa área aqui freia a amígdala. O estresse ativa a amígdala, o estresse ativa essa área e essa área freia a amígdala para ter um controle, um equilíbrio. Se eu tenho lesão nesta área, essa atividade da amígdala fica sustentada. Com isso, a amígdala central vai estar ativando o sistema simpático direto e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal direto também. Okay? Bom, eu tenho aumento do cortisol pela manhã, né? Eu tenho um aumento simpático também pela manhã, ok? Isso vai cursar com aqueles sintomas da depressão melancólica, eu botei aqui, né? Mela negro, a bile negra aqui, o despertar matinal e a perda do apetite. Só que reparem, esse aumento do eixo hipotálamo hipófise adrenal vai ser responsável por aumentar essa lesão aqui. Então, eu tenho aqui um sistema de feedback positivo. Eu falei para vocês, então, né, da redução do núcleo accumbens, que vai gerar anedonia, da redução da neurogênese da neuroplasticidade, vou explicar por quê, uma redução na vida útil e uma duplicação da incidência de doença arterial coronariana prematura, opa, o risco cardiovascular aumentado. E, reparem, eu disse para vocês que o estresse gera resistência à insulina. Resistência à insulina mantida gera um diabetes e outras consequências, como osteoporose. Muito bem. Então, a gente vai ter ativação de mecanismos de inflamação. A resistência à insulina é mantida no estresse crônico. O estrado protrombótico também é mantido, ok? De modo geral, na depressão melancólica, os sintomas pioram pela manhã, quando o cortisol é máximo. E algumas pessoas fazem a depressão atípica.
que, segundo esse modelo aqui, na depressão atípica, o paciente faz anorexia, na depressão melancólica, o paciente faz anorexia e insônia. Na depressão atípica, os sintomas parecem piorar à noite, o que há é uma diminuição dos sistemas de excitação, e aí o paciente vai fazer aumento do apetite e aumento do sono. Então, na verdade, isso vai explicar por que da heterogeneidade de sintomas na depressão, né? Na desregulação do sistema, você pode observar uma excitação, um aumento do sistema de excitação ou uma diminuição do sistema de excitação, mas parece que a causa é a mesma. Aqui a gente tem uma regulação normal, então a gente está vendo aqui a amígdala ativa e é ativada pelo lóculo cerúleo, ativa e é ativada pelo hipotálamo, né, pelo eixo hipotálamo hipófise adrenal, ok? Isso vai gerar o aumento da liberação de norepinefrina, adrenalina e cortisol. E aqui o pré-frontal fazendo uma inibição aqui, né? Esse xizinho aqui é inibição, mais é ativação. Fazendo uma inibição, e aqui também o próprio lóculo cerúleo inibe o pré-frontal. Muito bem. Então, eu tenho aqui um mecanismo em que o córtex pré-frontal, sobretudo a área subgenual, vai frear esse sistema de estresse. Na depressão atípica, na depressão melancólica, perdão, o que está acontecendo é uma exacerbação do circuito de estresse por falha aqui no pré-frontal, por lesão no pré-frontal subgenual. Na depressão atípica, a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas também há um aumento da ativação desse sistema, ok? Mas que vai levar a uma diminuição da excitação. Então, o mecanismo precisa ser melhor explicado segundo esse modelo aqui. Muito bem. Bom, mas chegamos então, né, dei uma volta danada para a gente chegar agora no cortisol e na lesão celular. Então, está aqui o eixo, né? O glândula suprarrenal vai jogar o cortisol volta para o cérebro, e aqui, nessas áreas aqui que eu falei para vocês, aqui no hipocampo, o cortisol vai provocar a lesão parece que começa aqui, mas também envolve o pré-frontal. Então, está aqui. Por que o cortisol vai gerar a lesão no pré-frontal? Então, vamos entender aqui como funciona o cortisol. Vou aumentar essa parte de baixo aqui para a gente entender, né? O cortisol foi liberado, o hipotálamo liberou o hormônio liberador de corticotrofina, que age na hipófise, e ela libera o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir no córtex, ou seja, na casca, na parte externa da suprarrenal, liberando o cortisol. O cortisol vai agir nas todas as células do nosso corpo e vai agir no cérebro. E aí eu vou mostrar como o cortisol age no cérebro da gente. Em todas as células, na verdade, né? O cortisol, então, essa bolinha aqui, ele vai se ligar ao receptor dele. Aqui o receptor dele. Na verdade, é um complexo receptor de glicocorticoide que aqui está, nesse caso aqui, está inativo, ok? Há duas cochaperonas aqui, e ele está ligado também a HSP90, ou proteína de choque térmico. Pois bem, esse complexo aqui mantém esse receptor inibido. Que, na verdade, o receptor do cortisol é um fator de transcrição. Mas ele é mantido inibido pelo esse complexo que inclui chaperona e proteína de choque térmico. Quando o cortisol se liga ao receptor, esse complexo se dissocia do receptor. E aí o receptor, então, migra até, na verdade, ele vai se ligar a FKBP52 e vai migrar até o núcleo da célula, ele está no citoplasma, vai migrar ao núcleo da célula, onde ele vai se ligar aos elementos de ligação do glicocorticoide. Ok? Na verdade, elementos responsivos ao glicocorticoide. Então, eu tenho, então, o receptor ligado a esses elementos, que vai começar, então, a ativar certos genes e a inibir outros genes. Então, por exemplo, na resposta anti-inflamatória,
O cortisol inibe os genes da inflamação. Por exemplo, a fosfolipase A2, inibe o gene da COX-2 também, são enzimas que vão produzir substâncias pró-inflamatórias. E vai aumentar a expressão de outros genes, o gene da lipocortina, que inibe a fosfolipase A2 diretamente, e assim por diante. Então, eu tenho uma série de genes sendo lidos, aqui eu tenho RNA mensageiro, há uma diminuição há um aumento aqui do gene FKBP51, portanto, há um próprio feedback negativo aqui, o próprio cortisol vai competir com o efeito dele para evitar também o excesso. Só que na desregulação desse sistema, se eu tenho muito cortisol sendo liberado o tempo todo, né, em alto nível, eu acabo desregulando esses genes. E essa desregulação dos genes vai estar ligado à apoptose do hipotálamo e no pré-frontal. Então, vamos olhar aqui. O estresse foi percebido pelo cérebro, aquele sistema que eu mostrei de estresse é iniciado, libera cortisol no corpo, do corpo inclui o cérebro, cortisol ativa o hipocampo, e aí o hipocampo vai desligar o sistema de estresse. Aqui há uma regulação hipocampo-amígdala e pré-frontal-amígdala. Eu disse para vocês que o pré-frontal inibe a amígdala, mas o hipocampo também freia esse circuito de estresse. Muito bem. Então, aqui eu tenho um sistema de feedback negativo, de controle. Bonitinho aqui, tá certo? Bom, a amígdala ativada aumentou a frequência cardíaca, né? A sudorese, babá, mas, tem pré-frontal e hipocampo freando o circuito. Então, tive uma situação de estresse, mas já passou. Estou legal agora. Bom, o excesso de estresse vai levar à alta reatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, o estresse crônico, ou seja, esse aumento crônico do cortisol, desse hormôniozinho aqui, vai gerar apoptose no hipocampo. Isso torna o sujeito potencialmente depressivo. Ou seja, há um risco desse cara desenvolver depressão quando ele é submetido a muito estresse. Mas algumas pessoas ainda são resilientes. Ok? Mas é claro que se eu tenho mais estresse ainda, além de lesar o hipocampo, eu começo a lesar o pré-frontal. E notem, se o hipocampo freia o pré-frontal, se ocorre lesão no hipocampo, vai ter uma tendência a lesar o pré-frontal em seguida. E aí, então, essa lesão no pré-frontal, então, por sua vez, desregula ainda mais o eixo, vai levar aos sintomas de depressão e as consequências associadas à depressão que eu mostrei naquele artigo. O risco cardiovascular, né? O aumento da arteriosclerose, a resistência à insulina, o estado pró-inflamatório, o estado pró-coagulação, que aumenta o risco de formação de trombo, que pode provocar o infarto do miocárdio, se o trombo entope a coronária, ou o acidente vascular encefálico. Sei que são vários artigos, né? Estão revisando, estão mostrando isso aí, esses efeitos. Muito bem. E aqui, então, para a gente entender como o estresse lesa o hipocampo. Então, vou aumentar essa figura para ficar mais visual. Olha que coisa. Isso aqui é um neurônio piramidal do hipocampo, mas também não é diferente do neurônio piramidal lá do pré-frontal. Neurônios piramidais são neurônios glutamatérgicos. Notem que esse neurônio tem uma extensa arborização, ok? Se eu olho assim aumentado, né, boto uma lupa aqui, eu olho que esses dendritos têm muitas espinhas dendríticas, ou seja, isso significa que eles fazem muitas sinapses, ok? E olha o que acontece com uma pessoa estressada. Diminuiu a arborização, modificou a estrutura das espinhas sinápticas. Portanto, eu estou tendo atrofia dos processos neuronais e redução das conexões. Isso aqui, claro, é um estudo feito em rato, rato submetido a estresse, e representa o que acontece também com a gente, né? Bom, e aí, como se dá isso aí?
O neurônio vai liberar glutamato vai ativar receptor NMDA e AMPA, ok? Vai provocar um aumento do cálcio na célula, vai ativar uma cascata que ativa esse complexo aqui. Complexo mTOR. Complexo mTOR é um complexo extremamente importante, e uma coisa interessante é que se mostrou redução da expressão de mTOR em pessoas com depressão e animais submetidos a modelo de depressão. mTOR é um sistema que produz proteína aqui no terminal axonal. Lembre, para a gente produzir uma proteína, você tem que ir lá no núcleo da célula, ativar o gene produz o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai lá no retículo endoplasmático rugoso, e aí vai dar origem à proteína, e aí a proteína vem subindo até o dendrito, né? Ó, tá aqui. O gene está aqui no núcleo da célula, a proteína é produzida aqui, e ela vem até chegar aqui. Olha só quantos anos, quanto tempo. Anos, exagero meu, claro. E se eu tiver um mecanismo que produz proteína aqui, não seria muito mais vantajoso? Seria. Então, o complexo mTOR, ele guarda o RNA mensageiro das proteínas que ele precisa. Ele guarda a informação de proteína aqui. Fica tudo aqui à mão, gente. Eu não tenho que ir lá no armário e pegar biscoito. Eu estou dando aula aqui, ó, já estou com o meu copo d'água. Pô, deu sede, eu não preciso sair daqui na cozinha pegar água. Está tudo à mão. Pois bem, só que esse sistema mTOR tem sua expressão reduzida pelo cortisol. Exatamente. Então, cortisol crônico, além de outros fatores ligados ao estresse, diminui a capacidade desse neurônio aqui produzir proteína rapidamente para formar sinapses, para responder ao estímulo. Ok? Muito bem. E aí, quando isso acontece, e o que mantém a integridade do mTOR é essa substância mágica que eu já falei, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é produzido pelo próprio neurônio, ok? Por ativação do sistema glutamato NMDA-AMPA. Muito bem. O próprio BDNF produzido pelo neurônio estimula a atividade e a expressão do complexo mTOR. Pois bem, o estresse vai ter redução de BDNF, redução da expressão de mTOR, aqui complexo mTOR do tipo 1, ok? Isso vai gerar redução da densidade das células da glia, não só de neurônios, vai diminuir o número e a função das espinhas sinápticas, ok? E aí o sistema, eu vou ter uma redução da produção de proteínas sinápticas, incluindo receptores de glutamato, ok? E outras proteínas importantes para regular a sinapse. E isso vai explicar o efeito. Aqui para vocês verem, então, o papel do BDNF. Isso aqui é um receptor, né? O neurotransmissor ligou, que é o mediador ligou aqui o receptor, ativou a proteína G, muito bem. Ativou a MP cíclico e a cascata de P3 e DAG, beleza. Ativou PKA e a sinase dependente de calmodulina, de cálcio calmodulina, depende do aumento do cálcio na célula provocado pelo IP3, pelo DAG e pelo próprio MP cíclico. Isso vai ativar CREB. CREB é um fator de transcrição, vai lá produzir BDNF, e aí o BDNF vai manter a sinapse, a formação de sinapse, a gênese de sinapse, vai manter a neuroplasticidade, vai manter a sobrevida da célula. Então, o BDNF é o adubo da célula, com BDNF, sem BDNF. Estresse, no stress. Ok? Muito bem. E aqui vai entrar uma outra figurinha que a gente vai falar. É uma enzima ligada à apoptose, que é inibida pelo BDNF, chamada Jéssica-3. Ela é tão importante que fizeram uma música para ela, não vou cantar, porque aí teria que pagar os direitos autorais, eu também nem sei cantar, mas é mais ou menos assim. O nome dela é Jéssica-3, eu falei para vocês. Beleza? Então, a glicogênio sintetase sinase 3, ela é uma das enzimas que vai ativar a cascata de apoptose. Claro que ela tem papel fundamental. Opa, aqui, olha que lindo!
com BDNF, sem BDNF, para vocês terem uma noção geral, global, do que acontece no hipocampo e no pré-frontal, uma situação de estresse. Muito bem. Aqui um circuito tem receptor do tipo mGlu, né, metabotrópico do glutamato, ok? Muito bem. Vai ativar aquela cascata que aumenta a atividade da PI3 sinase, vai ativar a sinase atípica ou proteinosinase B, ok? Que vai ativar o sistema mTOR. Então, o próprio glutamato faz isso via receptor metabotrópico, via receptor AMPA. E olha quem está aqui, gente. O estrogênio mantendo a integridade da sinapse, ativando o mTOR. É por isso que a flutuação de estrogênio no ciclo menstrual pode afetar o humor? É possível. Também na perimenopausa e na pós-menopausa, a queda de estrogênio pode afetar o humor? Também é possível. Olha aqui o NMDA, aqui, vai estar regulando a GSK3, né? A AQT inibe a GSK3, falando Jéssica aí, né? A GSK3, pô, Jéssica é bonitinho. Beleza, aqui o circuito, e aqui o mTOR, mantido aqui, eu não botei botei, claro que eu botei o BDNF, aqui a resistência insulínica está diminuindo, né? Na verdade, o BDNF ele vai ativar esse sistema, tá certo? Aqui eu estou mostrando como a resistência à insulina inibe esse processo, mas o GSK3, a própria insulina, teria esse papel de ativar a PI3 sinase, e depois a AKT e o complexo mTOR, né? Complexo que envolve outras proteínas, além da mTOR. Esse sistema também é regulado por ATP, por aminoácidos. O mTOR é regulado em situações em que há demanda de neurogênese. Então, eu botei isso aqui para vocês. Ele é um sensor neuronal. Ele fica assim, fica pensando, você está precisando formar sinapse? Tá, vamos trabalhar. E aí ele vai ativar, então, aqui a gente tem, por exemplo, receptores de AMPA, de NMDA, no caso aqui, né? Ou AMPA também, sendo produzidos e sendo jogados aqui. Sendo produzidos pelo núcleo. Não, aqui na sinapse. Essa é a vantagem. Tudo à mão, tudo rápido. E não só esses receptores. Aqui botei de novo, só para. Então, uma regulação, a gente precisa de uma aula só para falar do complexo mTOR, complexo 1, complexo 2, e todos esses fatores que regulam. Aí a gente pode tirar outro dia para falar isso com mais carinho, né? E para falar da Jéssica, a Jéssica ativa, ela vai, né, ela é uma sinase por fosforilação, ela vai ativar uma série de fatores de transcrição que vão gerar citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 12, e por aí vai. Também ativa CREB e também algumas citocinas anti-inflamatórias, ela mesma faz uma regulação aqui também, dependendo de alguns outros fatores, ok? Então, ela tem um papel fundamental, né, no equilíbrio do metabolismo. Mas, então, o BDNF vai inibir ela, vai tornar ela inativa. E aqui já posso dar spoiler da quarta aula. Sabe quem inibe a GSK3? O lítio, o valproato, são drogas estabilizadores do humor. Então, quando eu falar do lítio, eu vou mostrar esse slide novamente, essa figura linda aqui, né, feita pelo grupo Joupe Colaboradores, em 2017, para explicar esse mecanismo de novo para vocês. Bom, então esse modelo, eu sei que o vídeo está imenso já, nem sei que horas que tem, quanto tempo tem de vídeo, desculpem, me empolguei. Esse modelo vai explicar essa heterogeneidade da depressão. Né? Então, reparem, há um polimorfismo genético, então, há fatores genéticos que predispõem a depressão, que a gente pode falar isso em outra oportunidade, mas tem poucos estudos consistentes mostrando, né? Fala em gene do transportador de serotonina, alguns genes estariam implicados, ok? Então, há fatores genéticos. O estresse, que é o... Lembra, eu falei para vocês? Depressão está ligada a fatores ambientais.
Então, uma pessoa submetida a estresse precocemente tende a ficar vulnerável à depressão, ok? E aí, se a gente pegar, por exemplo, a teoria do amparo, é complicado a gente prever isso, né? Vamos pegar 3 bebês, né? Um bebê precisa de muito amparo, outro bebê precisa de médio amparo, outro bebê precisa de pouco amparo, pouco afeto, ok? Genética, talvez epigênese também, ligado aí, né? A história do pai acaba influenciando, modulando o gene, que gene do bebê vai ser ativado, qual vai ser inibido pelos fatores epigenéticos, ok? O fato é que um bebê que precisa de muito afeto, se a gente dá pouco afeto para ele, ele vai ter problemas. Um bebê que precisa de pouco afeto, e se eu der muito afeto para ele, ele vai encher o saco de mim, vai ter problemas. Então, mas isso é outra discussão. Então, esse sistema aqui, como eu mostrei para vocês, como o cortisol está implicado diretamente, o cortisol afeta o sistema imune, as citocinas, e vice-versa. Os hormônios femininos, o estrogênio, e vice-versa, um afeta o outro. Sistema cardiovascular. Olha, sistemas... nossa flora bacteriana pode interferir com esse sistema. Hormônios, fatores que regulam o apetite, como leptina, grelina, adiponectina, também podem influenciar, e são influenciados por esses fatores. Então, tudo isso aqui, gente, em conjunto, vai estar provocando os transtornos, como depressão e ansiedade, os transtornos de humor. E os mesmos fatores estão implicados na obesidade, no diabetes, né? Obesidade central, né? Obesidade visceral, que cursa com resistência à insulina e diabetes, e na doença cardiovascular. Muito bem. Então, aqui, fechamos. Estresse crônico, eixo hipotálamo hipófise adrenal, aumento de cortisol, redução do volume do hipocampo. Como o hipocampo regula o eixo, redução do hipocampo aumenta mais ainda o cortisol, que reduz mais ainda o volume do hipocampo, e, opa, bola de neve aqui, a doença se estabelecendo. Ok? Muito bem. Essa lesão do hipocampo tanto pode ser por lesão da célula, como pode ser por lesão da sinapse, uma coisa ou outra. E onde é que entraria o antidepressivo? O antidepressivo, por ação no neurônio e nas células da glia, sobretudo no astrócito, vai levar ao aumento da produção de BDNF, ativação de complexo mTOR, produção de CREB, e aí restauração das espinhas dendríticas e do número, né, de dendritos mesmo, ok? Aumentando aqui também a formação da célula. A célula tronco, quase que não saiu. Da célula tronco aqui, para produzir novos neurônios, se for o caso, se confirmar que novos neurônios são produzidos. E então, isso aqui explicaria o efeito antidepressivo. Ok? Esse seria um modelo para explicar o efeito dos antidepressivos. Então, está aqui. Glutamato ativando AMPA, né, aumentando aí a atividade de CREB, também faltou bater o receptor metabotrópico, né, ativando o complexo mTOR. mTOR vai gerar BDNF, que age no receptor dele, o TREC-B1, B2. E olha o que acontece, aumenta a síntese de várias proteínas, como as adesinas. Olha o que essas adesinas fazem. Mudei a morfologia cerebral. Aumentei a força sináptica, aumentei receptores AMPA, mudei o circuito, regenerei um sistema que havia sido lesado pelo estresse crônico. Se esse modelo estiver certo, isso aqui é o tratamento, a cura da depressão. É restabelecer as sinapses no hipocampo e no pré-frontal. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso, claro, usando os diferentes antidepressivos que a gente vai ver nas 2 próximas aulas, ok? Que vão levar, em última análise, ao aumento da formação desses fatores, BDNF, mas também o VGF2, fator de crescimento do fibroblasto tipo 2, o fator neurotrófico derivado da glia, GDNF, e o fator de crescimento do endotélio
vascular, faltou traduzir, né? Do endotélio vascular, o VEGF. São todos esses fatores que participam da formação, do fortalecimento das sinapses. Tá aqui, o que está fazendo aqui? Esqueci de tirar, é o nome do receptor do BDNF. Também pode ser conhecido como receptor de tirosina sinase. Tropomiosina ou tirosina sinase do tipo B, o TREC-B. Muito bem. Então, está aqui. Fechamos a hipótese para explicar a depressão. Agora, fica claro quando eu falo interrupção de conexões funcionais e estruturais dos circuitos que fundamentam ou que regulam o humor. Muito bem. E, não satisfeito, o que torna uma pessoa vulnerável geneticamente à depressão? Então, a diátese genética, a predisposição genética, pode produzir numa pessoa uma amígdala muito reativa. Ok? Ou seja, ela dispara além da conta numa situação de estresse. Claro que aqui vai rolar vieses cognitivos também. Opa, não é só genética. Então, tem a ver também com as nossas crenças centrais, pegando o modelo cognitivo da depressão, né? Como a gente lida com as situações aversivas, né? O copo está meio cheio, o copo está meio vazio, como isso impacta para a gente, né? Como a gente lida com os estímulos. Aqui é o exagero de estímulo estressante, né? O copo está sempre meio vazio. Isso gera ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, além da conta. A diátese genética também, ou seja, pode haver uma predisposição genética à ativação do eixo. E aí vai haver uma dominância da atividade límbica, da atividade subcortical sobre a função inibitória do pré-frontal. Ora, se eu tenho uma dominância do emocional sobre a função pré-cortical, o que vai acontecer é uma avaliação deficiente, né, da cognição negativa, ou seja, os estímulos ficam realmente exagerados. Os estímulos positivos não me afetam tanto quanto estímulos negativos. Gente, não adianta falar para a pessoa, gente, você está com depressão, mas sua vida é tão boa, olha, sua família te ama. Porque se há uma dominância da atividade límbica sobre a função do pré-frontal, não é um exercício cognitivo simplista que vai tirar alguém da depressão. Mas é verdade que a psicoterapia cognitiva, a psicoterapia usando outras modalidades da psicoterapia, gestalt terapia, psicanálise, entre outros, a própria comportamental, que seja, podem ser capazes de modificar esses viés cognitivos. Então, a medicação vai ser importante? Parece que sim. Parece que não dá para a gente abrir mão da medicação. Mas a psicoterapia é fundamental. Eu tenho uma amiga psiquiatra que eu gosto muito, Rosana, ela costuma dizer que a medicação é uma bengala que faz com que o paciente possa caminhar na terapia. Então, muitas vezes, sem essa bengala, não dá para o paciente aderir à psicoterapia. A psicoterapia não atinge o paciente. Então, daí a importância da medicação. Okay? Mas a gente vai discutir, nas próximas conversas, os efeitos dos fármacos. Então, essa combinação aqui responderia pelos sintomas de depressão. Muito bem, a menina está feliz e saltitante, porque depois desta maratona imensa, ela entendeu um pouquinho sobre os sintomas da depressão, os modelos para explicar esses sintomas, para explicar o quadro, né, sob o ponto de vista neurobiológico. Ela conheceu o modelo monoamnésico, foi o primeiro modelo que surgiu, parecia que explicava, e agora o papel do BDNF, o papel de reverter a lesão que ocorre como consequência do estresse crônico. Ela entendeu que prevenir depressão significa levar uma vida o mais saudável, o mais natural possível, atravessada por pessoas agradáveis, enfim,
um círculo de amigos, de confiança e boa alimentação. Ops, eu falei, né, dos fatores, vai que inclui alimentação, boa alimentação, alimentação saudável, talvez com menos agrotóxicos, talvez com menos hormônio de animais que se misturam na nossa alimentação. Então, por isso que ela está feliz. Se você sobreviveu até aqui, chegou aqui, essa maratona de neurobiologia, e gostou, dá aquele like, deixa seus comentários, recomenda para os seus amigos, suas amigas, e coloque em dúvidas, questões, curiosidades, que a gente possa responder em algum momento. Grande abraço a todas e todos.